Oi, olá. Muitos têm a me perguntado se eu fiquei curado. Fiquei, fiquei mais do que curado, fiquei totalmente curado. Eu vou explicar para quem ainda não entendeu como funcionou comigo o chá de folhas verdes da graviola. Em momento nenhum eu me refiro a suco. Tem pessoas, como uma senhora outro dia até me agrediu com palavras, dizendo, eu tomei o suco, você é isso e aquilo. Eu não falo de suco. Nem eu, nem a reportagem, nem estudos, ninguém fala de suco. Nós falamos de acetogeninas. O que são acetogeninas? São substâncias que só estão nas folhas verdes. Não adianta folha seca, não adianta comprar cápsula, não adianta procurar na internet. Eu fui numa loja de produtos naturais, comprei. Gastou dinheiro. Procura um pé de graviola. Graviola é nativo do nosso país. Nós temos essa riqueza dada por Deus. Nós temos uma planta nativa que só nós temos. Teve origem ali no Amazonas e se espalhou. Ela tem dificuldade de dar em climas frios, de dar o fruto. A árvore cresce, só não faz produzir. Hoje, com o desenvolvimento da Emater, já tem gente que consegue, não aqueles frutos pomposos, mas já consegue lá pelo sul. Porque em climas abaixo de 15 graus, ela não desenvolve o fruto, mas tem a folha, é a folha que me interessa, é a folha que te interessa. Então são as folhas verdes. Eu sei que é difícil, mas eu já soube de casos lá no Rio Grande do Sul que tem, no Paraná, Santa Catarina. Rio, eu soube que tem até em ruas. Santos também tem até em ruas, São Paulo, todo lugar tem. Mas vamos voltar ao que eu estava falando do chá. Eu iniciei o meu chá exatamente dia 19 de outubro, num domingo. Você pode conferir no calendário, 19 de outubro de 2014. 2014 eu comecei a tomar o chá. 3 vezes por dia, eu até modifiquei aquele primeiro chá que eu apareço nos vídeos fazendo, eu até fui aprimorando. Por último, com 10, 12 dias que eu estava fazendo chá, eu fazia e tomava. Uma prática que eu passei a fazer como tinha que tomar rápido, eu pensei, eu digo, meu Deus, o que eu faço? Eu fico soprando aqui, o que eu faço para... O que eu passei a fazer? Eu pegava a caneca e colocava no congelador. Como até hoje o meu café pela manhã, meu cappuccino, eu habituei. As minhas canecas aqui em casa, meu congelador guarda as xícaras para isso. Então eu colocava a caneca lá, uma caneca de louça. Obviamente que quando eu coloco, despejo o líquido quente do chá, o que ocorre? O chá cai, diminui a temperatura, dá um choque térmico. Então, qual foi a modificação que eu fiz ao longo dos dias que eu estava preparando o meu próprio chá? Aquelas folhas da manhã eu deixava lá na panela. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui, buscar a panela e a xícara para que vocês entendam. Se você observar, vai vir uns pingos de gelo, ó. Chega lá, tá? Essa era a caneca, a mesma que eu apareço, aquela famosa caneca que eu apareço nos vídeos tomando chá. Foi nela que eu preparei, ó, os pingos de gelo aqui, dá pra ver, ó. Aproximar, aqui, ó, de lado, chega, escorreu. Ela fica no congelador. E essa panelinha, panela de inox, tampa de vidro, e escura até por dentro de tanto fez o meu chá como fez o daqui da minha vizinha. Essa panela aqui tem que ter tampa. Por que não o alumínio? Segundo lá, não sou eu, segundo lá as pessoas que orientaram o pessoal da Globo, que fez o Globo Repórter em 2004, a acetogenina, ela não libera no alumínio. Tem alguma coisa lá
Isso quem entende de química deve explicar. Então, no alumínio ela não libera. Você pode usar inox, ferro, porcelana, ágata, a panela que quiser. Mas voltando, o que eu fazia? Eu pegava, colocava 8 folhas, 10, não é obrigado contar, 8 ou 10 folhas adultas, colocava nessa panelinha, tampava, colocava o equivalente a 600 ml, que seria 2 xícaras dessa, 2 copos, eu acredito que sejam uns 300 ml, de água, 30 minutos no fogo baixo, 30 minutos, meia hora, fogo baixo, porque é um chá de cozimento. Ele reduzia, nunca essa xícara deu cheia, ela dava até aqui aproximadamente. Porque teve até uma coisa, eu conversei ontem com ele pela primeira vez por telefone, o Alfred, que ficou curado de tumor de raiz, um tipo. Ele disse que tem uma panela igual com esse, e ela realmente vaporiza. Ele já fazia o seguinte, ele ficava inalando aquele vapor enquanto cozinhava. Ele ficava inalando. Ele me disse ontem ao telefone. Então, o que ocorre? Eu deixava 8 ou 9 folhas, tirava o líquido para a xícara, bebia meu chá, que tem que beber de imediato. Quando era tarde, que eu ia fazer novamente, colocava mais 8, 10, 8 folhas, vamos pôr. Então, colocava água, cozinhava 30 minutos em fogo baixo, colocava na xícara, bebia. À noite, repetia a mesma coisa. Isso eu fiz, olha bem o que eu falei lá no início do vídeo, domingo, dia 19 de outubro de 2014. Eu tomei até o dia 18 de novembro, um mês. 18 de novembro de 2014. Ali eu fui para isso aqui, não sei se devo mostrar, fui ser aberto. Fui para a minha cirurgia. Vou repetir agora exatamente as palavras que meu cirurgião, e eu digo o nome dele aqui, quem quiser confirmar, procure, é um médico conceituado, oncologista aqui de Fortaleza, vocês podem consultá-lo, eu acredito que ele vai repetir exatamente o que ele me disse. Quando ele chegou na hora da minha alta, meu filho estava do meu lado no domingo, eu me operei numa quarta-feira, dia 19 de novembro, dia da bandeira, e ele chegou para mim e disse, Dr. Everardo Leite Gonçalves, me disse, Everardo Leite Gonçalves, o nome do médico. Dr. Everardo me disse, Farias, teu tumor estava completamente seco, totalmente morto. Eu fiquei, quer dizer, eu já esperava algo parecido. Vamos voltar, quem pega lá nas páginas Francisco Farias, que a foto de perfil são folhas de graviola, eu pego na página chá de folha de graviola, Francisco Farias, é um que eu apareço, até mostro essa panelinha e digo que nela vou fazer o chá, que é o primeiro vídeo. Vocês verão, olha bem, lá vocês verão que eu já afirmo, lá naquela época, no dia do primeiro vídeo, que eu já afirmo que farei tudo que os médicos mandarem, mas o meu tratamento fitoterápico vou fazer. E fiz. Você pensa que eu estou de alta médica? Não, não estou de alta médica. Eu estou indo para São Paulo depois de amanhã. Hoje eu não sei nem a data de hoje, hoje são 7, pronto. Hoje são 7, segunda-feira, 7 de maio. E eu estou indo daqui 2 dias e estarei indo para São Paulo, ficarei lá até o dia 29. Vou visitar uma irmã. Olha bem, naquele dia, eu disse que faria tudo que os médicos mandassem, e tenho feito. Como eu estava dizendo, não estou de alta médica. A previsão do meu oncologista é só em 2021. Quantas vezes eu chego e brinco com o Marco Lécio, que é o meu... Olha, eu tenho a doutora Paola, que é a minha médica, ela é a de sangue, hematologista. Tive uma trombose, que eu chamo santa trombose,
porque foi através da trombose e um excelente médico que nós fomos em busca do motivo do trombo. Porque mulher pode ter trombo até por conta de anticoncepcional. Homem, se pratica atividade física, tudo, se tiver um trombo, pode procurar que é um câncer. Então eu tive o Dr. Carmélio, e o Dr. Carmélio, ele exatamente me indicou, quer dizer, não foi ele que me indicou a doutora Paola. Ele mandou procurar um hematologista, encontrei a doutora Paola. Da doutora Paola, pula um, que eu não quero nem falar no nome daquela desgraça, vou para o doutor Everardo, que foi meu cirurgião. Do doutor Everardo, vou para o doutor Marclés, que é o meu oncologista. E hoje, até por conta desse excesso de gostosura que eu peguei, esse peso maravilhoso, meu cachorro olhando ali para mim, disse, esse meu pai é doido. Então, esse peso maravilhoso que eu peguei, eu faço acompanhamento cardiológico. E tenho a doutora Márcia Maria, que é uma médica excelente, ela me permitiu ir para São Paulo, mas me pediu para me voltar 10 quilos a menos. Eu acho que eu vou pôr um tracinho menos dela, ó, menos de assim, eu vou... Como eu posso perder 10 quilos lá? Possivelmente eu posso ganhar, mas vamos deixar a brincadeira de lado e voltar. Então fazia o meu chá aqui na panela, tomava nessa xícara. Tomei 30 dias. As biópsias, como eu falo no primeiro vídeo, a segunda biópsia, a primeira deu adenocarcinoma com metástase. Foi feito exames, aqueles PET scan, aquelas coisas todas, eu tinha 14 pontos de metástase. Minhas metástases não acabaram. Ontem eu estava falando isso para o Alfredo, falei por telefone. Eu tenho as metástases. Sabe como? Calcificadas. Ela me aparece aqui na língua, tem uma, tem 2 ou 3, eu não sei nem, no pulmão. Tem um dos vídeos que eu não coloquei, eu acho nas páginas não, mas está na comunidade, que foi uma PET scan. Eu até não coloquei, porque o motivo que eu não coloco meus exames à disposição de vocês na internet. Porque tem pessoas, às vezes, com menos conhecimento, menos cultura, e acham que eu estou em tratamento. Quando eu reposto um vídeo antigo, diz, você voltou para o hospital, você está isso? Não estou. Eu tomo cerveja, adoro, brinco. Tem gente que diz, você não coloca como você está hoje. Só olhar os vídeos que eu faço em bares, pelos bares da vida, eu vivo brincando, me divertindo, fazendo ao vivo. Poxa, o que eu faço de vídeo ao vivo, tomando cerveja, rindo, e eu adoro cerveja. Adoro. Então, esse vídeo está até um tanto quanto demorado, eu pretendia fazer mais sucinto, mas é difícil falar do CA, vou fazer logo em seguida outro. É difícil falar do resultado. Agora, eu peço, eu não vou citar o nome, mas uma pessoa eu tentei excluir, acho que excluí. Uma pessoa me agrediu ontem fortemente com palavras, disse que eu deveria estar preso, que eu sou um charlatão. Agora, eu só queria perguntar às pessoas que acham isso, às quase 500 pessoas que deram negativo lá no meu vídeo. Eu te ofereci algum produto? Eu tentei te vender alguma coisa? Eu te mandei comprar alguma coisa em algum lugar? Não. Eu mando até brigo com as pessoas que dizem, onde é que vende? Eu, poxa, procura, faz o que eu fiz. Eu saía daqui, procurei até encontrar. Era minha vida. Eu sabia, era minha vida. E é isso que a gente tem que fazer. Não é chegar numa loja ou então digitar aqui na internet folhas de graviola. Como vai aparecer folhas secas, folhas verdes, até R$220 vão te cobrar em meio quilo de folha, que eu já vi. E você sabe se são graviolas? Você conhece? Como teve um caso lá de 2015 ou foi 2016, não me lembro o nome da senhora, Dona Elizabeth. Meu sobrinho está tomando, mas o chá é muito amargo, ruim.
Chá tem gosto de vida, não precisa de açúcar, de adoçante, de mel, de nada. Ele é saborosíssimo. Você estava amargando? Menos folha de graviola seria. Por isso que eu digo, gente, vai, busca a folha. Busca a folha, tira, leva uma faquinha para não maltratar a árvore, corta um ramo que eu chamo, galho, do jeito que quiser. Outro dia uma pessoa questionou porque eu falo ramo, galho. Não manda arrancar a árvore, mas tira folhas adultas, não as novas, deixa a nova crescer. Você polda, igual o jardineiro faz, leva uma quantidade que dá 10 dias. E as minhas ficavam ao ar livre, no natural, numa cadeira, dentro de uma sacola. Mas algumas pessoas já falaram, nesses lugares mais difíceis, que colocam na geladeira, outras congelam, e tem dado certo. O importante é você tomar o chá. Se você tem câncer, não é preventivo. E só toma o tempo. Olha a receita embaixo dos vídeos, eu coloco. Vai na página Francisco Farias, que a foto são folhas. Vai lá na chá de folhas de graviola Francisco Farias. Tem poxa, tem vários links você procurar. Tem o grupo chá de folha de graviola. Tem chá de folha de graviola, cura do câncer. Poxa, só procurar, tá bom? Eu não vou dizer para ficar com Deus, porque eu sei que Ele está contigo. Porque Ele não me abandona. E eu estou bem, tanto é que vou para São Paulo abraçar minha irmã e comer muito e muita cerveja. Tchau!